Opa, e aí Nutri, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Bruno Shoa e eu estou aqui em mais um vídeo tentando mostrar para vocês métodos nutricionais eficientes para perda de peso e de gordura nos seus pacientes e ganhando saúde no processo, é claro. Porque se perder peso em detrimento da saúde, além de ser contraprodutivo, é totalmente ineficaz. Porque o seu paciente, ele quer perder peso, ok. Você vai vender isso para ele, a perda de peso, mas você vai entregar o que ele precisa para perder peso, que no caso é ganhar saúde. Ele só vai conseguir perder peso se ele conseguir ganhar saúde. Porque muita gente acha o quê? Você tem que perder peso para ficar saudável. Na verdade não, é uma quebra de paradigmas. Você tem que ficar saudável para poder perder peso. Porque um metabolismo que não está saudável, vai ser um metabolismo metabolicamente muito enroscado para a perda de peso e de gordura. Então esse metabolismo primeiro tem que ficar saudável, para depois nós conseguirmos perder peso e gordura de uma forma mais eficiente. Então você vai vender o destino, né, que é o emagrecimento, mas você vai entregar o meio, que é a saúde. Você vai entregar saúde e ele vai ganhar, consequentemente, perda de peso e de gordura. Mas vamos lá, o assunto de hoje é comer de 3 em 3 horas. Faz sentido cientificamente? Primeiro, que se em uma alimentação normal a pessoa come de 3 em 3 horas, geralmente ela costuma fazer 6 refeições ao dia, o que é quase o dobro de refeições que nós costumávamos fazer há pouco tempo atrás. Se vocês forem parar para pensar, lá pela década de 1970 era costumeiro fazer apenas 3 refeições por dia. Era normal lá pela década de 70. Lá por meados de 1990, começou a aumentar de 4 a 5 refeições por dia. E lá pelo ano de 2008, foi se implementada uma questão de 6 a 7 refeições por dia. O que quer dizer com isso? Quer dizer que em apenas 4 décadas a gente dobrou a quantidade de refeições que nós fazemos diariamente. Em apenas 4 décadas. 40 anos não é muita coisa para a gente dobrar a quantidade de refeições que nós fazemos no dia. Aliás, 40 anos é pouco tempo. Nesse período muito pequeno de tempo, nós tivemos uma mudança gigantesca na nossa alimentação. Então, vamos lá para o segundo ponto. Comer tantas vezes ao dia é algo novo para nós. Porque até 40 anos atrás, se comer de 3 em 3 horas era o normal. Então, é algo novo comer tantas vezes ao dia. E isso se dá por 2 fatores principalmente. O primeiro fator são as recomendações infundadas de profissionais da saúde que comer mais vezes ao dia vai acarretar em alguma melhora da saúde em algum nível. Com a crença de que esse comendo mais vezes vai trazer algum benefício real, o que não é nada comprovado. E o segundo ponto seria a queda da densidade nutricional. Por mais que a gente tenha aumentado a quantidade de vezes que nos alimentamos, esses alimentos têm uma densidade nutricional muito baixa. Teve uma queda na densidade nutricional. E o que é a densidade nutricional? É a quantidade de nutrientes que você está consumindo em cada alimento. Como aumentou muito o consumo de industrializados, processados, refinados, massas, pães, são produtos que são substâncias comestíveis. São produtos da indústria com muita caloria, muita energia, mas poucos nutrientes. Então teve uma queda dessa densidade nutricional. As pessoas estão comendo mais, porém consumindo menos nutrientes. Então, com o consumo de mais alimentos poucos nutritivos, com o consumo de alimentos pouco nutritivos, a gente vai estar consumindo menos nutrientes e com esse desequilíbrio hormonal e metabólico vai acarretar a maior fome, pouca saciedade e o aumento e o acúmulo de gordura. Então nós começamos a comer mais, com maior frequência, ficando menos saciados e ainda por cima tendo cada vez mais fome. Nós só conseguimos comer com tanta frequência quando as nossas refeições principais são pobres em nutrientes. Então o nosso corpo, como não está nutrido, vai ter necessidade realmente de consumir mais alimento. E se você continuar consumindo alimentos com pouca densidade nutricional, vai continuar tendo fome, não vai ficar satisfeito e vai ter mais refeições durante o dia. E tendo isso em vista, nós vamos para o ponto 3, o ponto de vista evolutivo. Você pode imaginar, antigamente, durante a evolução, as pessoas comendo com tanta frequência, tantas vezes ao dia, eu só consigo imaginar reis, faraós e a realeza fazendo isso.
Porque antigamente alimento não era tão fácil de se conseguir. Então as pessoas tendiam a comer com menor frequência. As que tinham maior aquisição, que seriam reis, faraós e pessoas da mais alta clero, do mais alto clero, elas teriam, consequentemente, mais alimentos e se alimentariam mais vezes. Porém, a maior parte da população não se alimentava tantas vezes assim ao dia. Outro ponto é o ponto 4. Não acelera o metabolismo. Comer de 3 em 3 horas não acelera o metabolismo. Muitas pessoas, muitos pacientes tendem e nutricionistas também, a passar a dietas de 3 em 3 horas com a ideia de que vai aumentar o metabolismo, então para não desacelerar o metabolismo, sendo que isso é uma ideia incorreta e que não é nada comprovado pela ciência. Isso são apenas hipóteses e que já foram até testadas essas hipóteses e viram que comer com mais frequência ou com menor frequência não tem um resultado significativo, uma diferença significativa. E nós podemos ver que realmente comer mais vezes não tem tanta eficiência pelos números hoje em dia de obesidade, síndromes metabólicas, diabetes tipo 2, tudo doenças relacionadas com a alimentação. Se comer mais vezes fosse algo realmente benéfico, a gente estaria vendo um gráfico melhorando e não piorando. E outra coisa que acontece é que toda vez que nós nos alimentamos muitas vezes ao dia, com muita frequência, o que acontece? Nós ficamos menos tempo sem nos alimentarmos, né? De 3 em 3 horas você se alimenta, então você fica períodos menores com falta de alimento. E isso desestimula a autofagia. Você está desestimulando a autofagia. A autofagia é um mecanismo do corpo que ocorre principalmente quando nós estamos em risco de vida por falta de nutrientes. O que seria isso? Seria quando nós estamos em períodos mais longos em jejum, sem nos alimentarmos. A autofagia, eu vou ter um vídeo exatamente explicando tudo sobre a autofagia, porque ela é muito complexa, então merece um vídeo só para ela. Mas então, só dando uma lapidação para vocês entenderem mais ou menos como ela funciona. A autofagia, ela está relacionada à otimização do nosso corpo. Ela pega células ineficientes, células que não estão evolutivamente bem programadas, proteínas mal formadas no nosso corpo, e ela vai meio que pegar essa célula, vai ver o que está bom na célula, separar, e tudo que está ruim nessa célula, ela vai consumir, ela vai comer e vai usar para o nosso próprio corpo, vai usar essa energia para o nosso próprio corpo e vai reestruturar essa célula, deixando assim a célula nova, uma célula otimizada. Muitas proteínas mal formadas no nosso corpo, a autofagia vai pegar essas proteínas mal formadas, vai quebrar elas, vai consumir elas e colocar proteínas perfeitas. A doença de Alzheimer, por exemplo, é ocasionada por proteínas mal formadas no nosso cérebro que acabam danificando o nosso sistema nervoso. Então a autofagia ajudaria nisso também. Então, de uma forma resumida... Cadê minha caneta? Ixi, peraí, deixa eu pegar a caneta. Cafezinho. Tá bom, esse café. Tá massa. Vai, começar aqui. Então, de uma forma resumida, a autofagia está ligada à renovação celular, imunidade, longevidade. A autofagia está presente durante toda a evolução humana, porque se você for parar para pensar, antigamente, quando não tinha essa variedade ilimitada de alimentos, nós tínhamos poucos alimentos e nós tínhamos que ir atrás de cada alimento. Por exemplo, na evolução, você tinha que ir atrás de caçar, para depois que caçar você consumir o alimento, passar períodos também em jejum, para depois caçar de novo e se alimentar de novo e assim sucessivamente. Então, resumindo, não existem estudos apontando que é bom você sugerir uma dieta de 3 em 3 horas para toda uma população. Os estudos apontam que comer de 3 em 3 horas, além de não trazer benefício nenhum, pode até trazer malefícios. Então, não é uma coisa muito inteligente de se utilizar na conduta nutricional. Lembrando sempre que eu prego que você tem que se alimentar quando sente fome. Tem fome, come. Está saciado, para de comer. Se você sente fome a cada 3 horas, claro, vai se alimentar a cada 3 horas. Mas como eu já falei, você só sente fome tão frequentemente quando os alimentos que você está consumindo são alimentos de baixa densidade nutricional, alimentos que não são muito nutritivos, que não vão te saciar. Então você vai comer mais, vai sentir mais fome e vai comer mais vezes. Então não vai dar certo, é contraprodutivo. Bem, pessoal, mas de onde nós devemos tirar todas as nossas ideias, todos os nossos embasamentos de artigos científicos? Então, aqui no caso, eu trouxe o primeiro aqui, um artigo de 2015, que o título do artigo é o seguinte:
O aumento da frequência das refeições diminui as perdas de massa sem gordura e alguns status marcadores de saúde com uma dieta de perda de peso controlada por porções. E ele começa: o aumento da frequência das refeições pode estar associado a melhorias nos marcadores sanguíneos de saúde e composição corporal durante a perda de peso. No entanto, esta reivindicação não foi validada, que um aumento no número de refeições vai ter algum potencial benefício, não foi validada. E o objetivo do estudo? O objetivo do estudo é determinar se um regime de 2 refeições ou 6 refeições poderia melhorar a composição corporal e marcadores de saúde enquanto consumia uma dieta hipocalórica, baixas calorias, controlada por porções. Os 2 grupos consumiriam a mesma quantidade de calorias, a única diferença seria que um dos grupos consumiria essas calorias em 2 refeições no dia e o outro em 6 refeições no dia. Por exemplo, se o primeiro grupo consumir 600 calorias, vão ser 2 refeições de 600 calorias. 300 calorias em uma refeição e 300 calorias na próxima refeição. E o segundo grupo iria consumir as 600 calorias dividido em 6 refeições. Se forem 600 calorias, iam ser 6 refeições de 100 calorias, completando as 600. Onde o N é igual a 11, ou seja, foi feito com 11 mulheres. 11 mulheres foram randomizadas em condições de tratamento de 2 refeições por dia e 6 refeições por dia. E elas foram acompanhadas por um período de 2 semanas. E os resultados? A massa corporal foi perdida com sucesso em ambos os grupos. Porém, o grupo que tinha 2 refeições no dia perdeu 2,8 quilos. Enquanto o outro grupo, que fez 6 refeições no dia, perdeu 1,9 quilos. A alteração do número de refeições não afetou a glicose, insulina, colesterol total ou LDL colesterol. A porcentagem de HDL em jejum aumentou durante a condição de 2 refeições por dia. O HDL, que é o nosso colesterol bom, que é um bom marcador de doença cardíaca, se encontrou mais elevado nessas mulheres. Lembrando que foram apenas em 11 mulheres, então não foi uma ampla população. E ele conclui: no geral, as alterações do número de refeição para 2 refeições foram associadas a níveis de HDL melhorados. E um segundo artigo que eu trouxe foi um artigo de 2009 e é uma revisão de estudos observacionais e prospectivos, ou seja, é uma meta-análise, é uma análise da análise, é um estudo que vai pegar vários estudos de casos observacionais e prospectivos e vão fazer uma análise sobre esses estudos e vão chegar em uma conclusão, em algum resultado. E o título do artigo é o seguinte: associação entre frequência alimentar, peso e saúde. E ele começa: existe especulação entre os profissionais da saúde, a mídia e o público em relação à frequência alimentar e seu impacto no peso e na saúde. Intervenções nutricionais de perda e manutenção de peso com duração superior a 1 semana foram revisados para associações. Ou seja, pegaram estudos que, nesses estudos, tinham intervenções com um período superior a 1 semana de intervenção. E esses estudos foram revisados, fizeram uma meta-análise em cima deles. Estudos sobre frequência alimentar, peso e saúde. A evidência disponível sugere que não há associação entre frequência alimentar e saúde, nem associação para perda de peso ou manutenção de peso. A evidência limitada até o momento sugere que a manipulação da frequência alimentar tem utilidade limitada como estratégia de perda de peso e gestão de saúde. E ele conclui: a longo prazo, ensaios controlados randomizados que investigam o impacto da frequência alimentar no peso e na saúde durante a perda e as fases de manutenção de peso são necessários para guiar recomendações da população para controle de peso. Ou seja, ele conclui que não existe, até esses estudos, que existe lógica em aumentar a frequência das refeições como se isso viesse a ter algum benefício na população no geral. Lembrando que isso aqui são as revisões de ensaios prospectivos e observacionais. Ainda levanta hipótese. Mesmo sendo uma meta-análise, vai levantar apenas uma hipótese. Mas no caso, a melhor das hipóteses é que não faz nenhum bem. Não traz nenhum benefício. E o terceiro artigo que eu trouxe aqui para vocês foi um artigo de 2013, foi publicado em 2013, e é uma revisão de ensaios clínicos randomizados. Esse sim tem um grande nível de evidência, tem uma grande relevância científica. Papel potencial, o título do artigo: papel potencial da frequência das refeições como estratégia para perda de peso e saúde em adultos com sobrepeso ou obesidade.
Estratégias dietéticas aprimoradas para perda de peso são necessárias para diminuir o risco de doença metabólica em adultos que apresentem sobrepeso ou obesidade. Variação da frequência das refeições, além desses padrões de 3 refeições diárias, foi pensado para ter uma influência sobre a regulação do peso corporal, controle da fome e marcadores sanguíneos da saúde. É prática comum para médicos de controle de peso ou nutricionistas recomendarem o aumento da frequência alimentar como estratégia para o controle de peso e para melhorar os parâmetros metabólicos. É normal, né? No entanto, existem pesquisas limitadas investigando o efeito da frequência alimentar durante intervenções dietéticas hipocalóricas controladas. Justamente, as orientações nutricionais hoje são embasadas em quê? Várias refeições ao dia com diminuição de calorias. O objetivo da presente revisão é pesquisar a literatura para avaliar se a alteração da frequência alimentar influencia a regulação do peso corporal, controle da fome ou marcadores de saúde no excesso de peso em participantes obesos submetidos a uma dieta hipocalórica controlada para induzir a perda de peso. Eles tiveram uma dieta hipocalórica com baixas calorias controladas, os ensaios que foram feitos nessa revisão. E o estudo conclui o quê? Ele conclui o seguinte: os resultados desta revisão indicam que há incertezas na literatura ao interpretar a frequência alimentar ideal para tratar da obesidade, onde a frequência alimentar reduzida, comer menos vezes ao dia, pode até mostrar perfis lipídicos melhores em indivíduos obesos, quando comparado com o aumento da frequência alimentar. Porque antes de nos preocuparmos com a frequência com que nossos pacientes estão se alimentando, primordialmente, temos que nos preocupar com a qualidade que eles estão se alimentando. Nós primeiro temos que focar no que vai trazer maiores resultados para o paciente, porque é isso que ele quer, resultado.